Começando mais um Resenha 87 para vocês, eu sou Caio Bianchi e hoje vamos fazer uma análise sobre o jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Meus amigos, e o Palmeiras que finalmente entendeu o que é jogar fora de casa, principalmente contra o Flamengo. Por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras, naquele primeiro jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras foi para fazer um tipo de jogo aonde não deu certo e o Palmeiras acabou sendo desclassificado por conta daquele primeiro jogo. Né? O Palmeiras poderia ter chance de ter passado na Copa do Brasil se tivesse feito um jogo, por exemplo, esse que ele fez no Brasileirão contra o Flamengo. O Palmeiras, que na minha opinião foi muito bem nesse jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Um Palmeiras que mostra sim que tem repertório e que tem força para chegar a buscar o título no Brasileirão. Afinal, o Palmeiras é o atual campeão do Brasileiro, bicampeão do Brasileiro, né? Porque ganhou as duas consecutivas. E o Palmeiras mostra muita força, esse time do Abel mostra muita força. Eu gosto muito do. Eu gosto muito desse estilo do Abel quando ele volta a entender qual é o propósito dele nessa equipe do Palmeiras. Eu não gosto quando o Abel ele entra muito apático, ele entra com um time muito medroso para encarar principalmente o Flamengo e o São Paulo, que o Palmeiras vai voltar a encarar o São Paulo agora no final de semana que vem para pelo Brasileirão. E eu acho que o Palmeiras ele tem que, o Abel principalmente, ele tem que manter essa postura que ele manteve agora contra o Flamengo no Maracanã, porque não existe bicho papão. O Palmeiras ele tem de ser campeão. O Palmeiras tem condições plenas de ganhar desses times. Ganhar tanto do Flamengo como ganhar tanto do São Paulo. Eu falo esses dois times porque é o time que o Palmeiras parece que tem tremedeira toda vez que ele joga com esses times. Mas o jogo ontem pro Palmeiras foi bom demais porque o Palmeiras conseguiu arrancar o empate. Eu acho que daria pro Palmeiras ter ganhado o jogo, porque teve momentos que o Palmeiras foi melhor que o Flamengo. Um primeiro tempo onde o Everton fez grandes defesas. O Everton que recusa, né, qualquer tipo do que você vai falar, né, do Everton. Então, o Everton é sensacional. E o Everton fechando o gol mais uma vez, principalmente nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras volta muito bem, consegue atacar, né? Consegue para cima, mas aí o jogo fica lá e cá. Achei, achei, achei muito bom, achei realmente bom demais que o Palmeiras conseguiu mostrar que consegue jogar, principalmente com um time misto. Apesar de eu não gostar dessa formação com três zagueiros, eu acho que você retranca muito o time quando você deixa esses três zagueiros no jogo. Mas o interessante é que o Giai entrou muito bem. Eu vejo muita gente elogiando o Maurício, mas eu não entendo, eu não vejo o Maurício ainda esse jogador que todo mundo fala. Eu acho que é um jogador comum, né? E o Veiga entrou muito abaixo, né? O Veiga tem muitas partidas ruins. O Veiga ele entra muito abaixo por várias vezes. Eu não entendo o que acontece com o Veiga, como ele cai assim de produção. Já no jogo da volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil, ele jogou muito bem, né? Entrou bem, depois ele vai caindo, mas hoje ele contra o Flamengo agora no Brasileiro, ele entra no segundo tempo, entra mal e e para mim não é novidade, eu acho que o Veiga perde muito enquanto a isso. Agora vamos dar um destaque aqui pro Rômulo que entrou até que enfim, né? O Abel conseguiu colocar ele, tirou parece que aquela trava que o Abel tem e colocou o Rômulo e aí você vê como o Rômulo mudou o jogo. Não é que ele jogou muito, meu Deus do céu, só que o Rômulo toda vez que ele entra, das poucas vezes que ele entra, ele dá um passe pro gol. E ontem
não foi diferente. Ele dá um passe pro gol na cabeçada do Rony e na sobra do Luigi, né? O Luigi acaba sobrando a bola pro Luigi e o Luigi fazendo o gol. Meu destaque é pro Rony, meu destaque é pro Rômulo, que entrou pouco tempo, mas foi lá e mostrou que tem capacidade sim de entrar jogando ou entrar no segundo tempo, ter mais minutos em campo. Já o Vanderlan, eu acho que ele perdeu a posição pro Caio Paulista, isso aí é nítido. O Caio Paulista, eu acho que vai assumir a titularidade. Vai ser titular, eu acredito que contra o Botafogo, pelo que ele mostrou nos 2 jogos da Copa do Brasil. O Caio Paulista hoje está muito melhor que o Vanderlan. O Vanderlan, ele avança bastante, mas eu acho que está cruzando muito mal, não cruza bem. E já o Caio Paulista faz muito bem a defesa, faz muito bem o ataque e cruza muito bem. Me surpreendeu porque a gente criticava muito o Caio Paulista, principalmente por tudo que aconteceu, né? Quando ele era do São Paulo. Mas hoje ele é do Palmeiras e provou nesses 2 jogos contra o Flamengo que ele tem capacidade de ser titular. E eu acredito que ele vai ser titular, principalmente no jogo contra o Botafogo na Libertadores. E agora eu tenho um outro destaque para dar. Aí já é um destaque negativo, que é o destaque para o VAR mais uma vez. O VAR interferindo na partida. O VAR sendo. A arbitragem sendo péssima mais uma vez. É chato quando toda vez a gente vem falar de arbitragem. Eu acho muito ruim toda vez que a gente volta a falar de arbitragem. A gente pega, mas vem e fala, pô, arbitragem, não sei o que, e arbitragem, e blá blá blá. E é chato toda vez que você vem aqui fazer uma análise de jogo e aí você não fala do jogo, você fala da arbitragem. Ontem eu confesso que o jogo foi bom, eu confesso que o Flamengo jogou muito bem, o Palmeiras jogou muito bem, foram os destaques, sim, os times, só que é lamentável quando a gente volta a falar da arbitragem. E pra mim, ontem, voltar a falar da arbitragem é horrível, porque eu não entendo porque você tem uma ferramenta como o VAR na mão e você não consegue ver lances como o do Pulgar, que foi uma agressão contra o Richard Rios, na minha opinião, tá? E aí muita gente tá falando, pô, mas não expulsou o Veiga naquela entrada no Pulgar no jogo da Copa do Brasil. Concordo. Era pro Veiga ser expulso. Não foi, mas um erro não pode justificar o outro. Você não pode não ter expulsado o Veiga naquele lance e aí, eu não, como o Veiga não foi expulso naquele lance, então eu não vou expulsar o Pulgar porque naquele lance, então isso aí não, eu acho que isso aí não cabe. Isso aí é pensar pequeno pro futebol e você não pode justificar um erro com outro. E aí esse é meu destaque negativo pro jogo. Agora o que sobrou para nós, meus amigos, foi uma tabela. O Palmeiras fica em quarto. Na minha opinião, ruim, né? Aí vamos ver aqui a tabela. Não gostei, é ruim, né? O empate é sempre ruim porque é claro que é melhor você empatar do que perder, mas o empate é ruim quando você tá brigando pelo topo da tabela. E aí o Botafogo que perdeu também pro Juventude que tá jogando muito bem. Aí você vê que o Juventude faz boas partidas. E aí o Botafogo, que continua lá com 43 pontos. O Fortaleza que tá surpreendendo. Fortaleza tá surpreendendo e vai dar trabalho, viu? O Fortaleza é um baita de um time bem treinado e vai dar trabalho. É claro que a gente tem que ver no decorrer do campeonato como que eles vão lidar com situações quando não tiver o time titular todo a favor. Mas o Fortaleza tá surpreendendo. E aí o Flamengo, que ainda tem 3 competições para jogar, que é a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então pode ser que pese um pouco pro Flamengo no Brasileirão. Aí vai saber o que a diretoria e o técnico deles pensam pro futuro do Flamengo. Aí não interessa também. E aí o Palmeiras, né? Palmeiras que tá em quarto com a mesma pontuação do São Paulo, que aqui já interessa pra gente, porque a gente enfrenta o Flamengo. A gente enfrenta o São Paulo no final de semana. E aí a gente tá brigando aqui, basicamente, cabeça a cabeça com o São Paulo e com os de cima também, né? E com os demais também que estão acima da gente. Mas principalmente contra o São Paulo. O Palmeiras que tem que ir lá, né? Eu acredito, eu nem sei.
aonde esse jogo do Palmeiras, essa próxima partida aqui. Eu acredito que é. Vamos ver aqui. É no Allianz, né? E a próxima partida do Palmeiras é no Allianz. E aí em casa eu acredito que o Palmeiras tem que se impor e fazer um bom jogo, né? O Palmeiras tem que ir lá e ganhar esses 3 pontos, não pode ter medo de enfrentar o São Paulo, principalmente dentro de casa, coisa que o Palmeiras vem fazendo. Então é isso, eu fico por aqui. Resenha 87, tamo aí. Vamos, inscreva, deixa seu like, comenta, deixa seu like, se inscreva no canal. É sempre conteúdo do Verdão. E a gente tá na torcida porque o Palmeiras faça um bom jogo nessa Libertadores e passe. É só o primeiro jogo, mas eu acredito muito nisso, que o Palmeiras pode ser campeão de novo da Libertadores e se Deus quiser vai ser. Valeu, Resenha 87, eu sou Caio Bianchi, curte, compartilha e comenta. É nóis, avante palestra.